Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Bom dia para quem for assistir esse vídeo amanhã de manhã, né? E boa tarde para quem for assistir esse vídeo na parte da tarde. Pois bem, por conta da questão do corona, a gente sabe que, por enquanto, a gente ainda não tem um prazo certo para o retorno das nossas atividades presenciais, né? Então, a Unic, o Grupo Croton, ele estabeleceu essa possibilidade que são essas aulas ao vivo. Só que, assim, na nossa disciplina de hoje, Direito Administrativo, por ser justamente uma disciplina puramente teórica, né, é um ou outro artiguinho que tem ali para a gente poder se distrair, digamos assim, a gente, né, eu resolvi trabalhar com essa lógica do apostilamento mesmo, porque aí fica algo mais palpável, né? Eu não fico aqui falando coisas soltas e aí gerando confusão na hora de assimilar as informações. Então, eu acho que assim é mais conveniente para nós conseguirmos abordar o tema, tá? Qualquer interrupção ou qualquer falha, vocês habilitem o microfone, falem comigo, e aí logo em seguida vocês já tirem o microfone para não captar o som ambiente de vocês, tá? Então, na aula passada, a gente começou a falar sobre. E também, se alguém quiser deixar a cara aparecer, porque eu fico aqui só dando aula para umas bolinhas, né? Então, pô, é foda, né? Já não saí de casa ainda a hora que eu vou ver gente, o povo não quer mostrar a cara, só porque tá detonado em casa, né? A gente tá parecendo os mendigos aí dentro de casa. Mas, enfim, na hora que for fazer as perguntas, faça o favor de botar sua cara aqui, colocar a cara no sol pra gente, tá? E aí, na aula passada, a gente falou, falou sobre administração pública indireta, lembra? Finalizamos ali empresas públicas e sociedade de economia mista, né? Estudamos, portanto, as estatais, e aí, a partir de hoje, nós vamos iniciar o estudo dos atos administrativos. Aquela parte de administração pública indireta, aquilo que eu passei para vocês é, assim, a essência da essência do direito administrativo. Então, aquele material que eu mandei para vocês, que é do Leonardo Carneiro Cunha, que é o melhor livro que a gente tem no mercado, vocês vão ver que o cara escreve muitas páginas sobre esses institutos, né? Que são essas pessoas jurídicas, hora de direito público, hora de direito privado. Sendo que aqueles, né, mais famosos, que realmente vocês na verdade, para que a apostila que eu encaminhei para vocês, ela possa complementar o conteúdo desse livro. Então, que a apostila fique como um método de revisão do conteúdo, mas que você ali estude a doutrina propriamente dita, tá? Então, essas apostilas são um plus, uma ajuda, porque vocês tiveram a sorte de eu ter esse material aqui por conta do projeto OAB, tá? Então, pois bem, hoje nós vamos falar sobre os atos administrativos. Então, a gente já viu ao longo das aulas princípios administrativos, vimos a administração pública direta e indireta, e sabemos que a administração pública ela pratica atos típicos, né? E também ela exerce atos ou funções atípicas. Então, a administração pública, que é centrada no poder executivo, eventualmente também legisla, exemplo, as medidas provisórias agora do corona. Nós temos a presidência da República legislando, né, praticando atos legislativos. E temos também a possibilidade do poder executivo exercer funções judiciais, mas são funções atípicas. Mas, de toda forma, quando o poder executivo exerce a função típica, né, toda a mecânica sobre a qual vai se desenrolar aquele exercício da função típica é materializado a partir dos atos administrativos. Então, isso a gente já viu, né?
A gente viu, inclusive, que nós temos, né, atos discricionários, atos vinculados, atos normativos, atos enunciativos, que são as modalidades de atos administrativos. Agora, na aula de hoje, e provavelmente na próxima, a gente vai estudar, vai falar sobre a fragmentação desse ato administrativo, dessa essência do ato administrativo. Então, a gente viu e estudou que o ato administrativo, ele pode se manifestar sobre a forma de enunciado, que são os enunciativos, sobre a forma de norma, que são os normativos, de maneira vinculada, né, ato vinculado, de maneira discricionária, ato administrativo discricionário. Mas a matriz, seja enunciativo, normativo, vinculado, discricionário, é a mesma. Então, a partir de hoje, nós vamos estudar a essência dessa matriz, o núcleo rígido de qualquer ato administrativo, aquilo que é imprescindível para a existência de um ato administrativo, seja um ato administrativo, seja um ato administrativo enunciativo, seja normativo, e assim sucessivamente, tá? Às vezes vocês vão olhar para mim, eu meio que vou dar uma pausinha, que eu estou ativando o mudo do pessoal que está entrando e não está ativando o mudo, tá? Então, às vezes, vai acontecer isso, eu vou dar uma desviada no olhar aqui, que eu vou ativar o mudo do pessoal que está entrando. Tudo bem? Então, a partir de hoje, nós vamos estudar os elementos dos atos administrativos. E da mesma forma que nós temos lá no direito civil, nós temos fatos administrativos, né? E temos também os atos administrativos. Então, quando eu tenho um fato administrativo, nós trabalhamos com algo que ocorre no mundo dos fatos, mas que necessariamente não é impulsionado pela máquina do ato administrativo. Enquanto que eu tenho ali o ato administrativo como sendo uma espécie, uma manifestação do ato da administração. Então, eu tenho o ato da administração, cuja espécie é ato administrativo, e eu tenho os fatos administrativos, né, que ocorrem geralmente por situações que não são provocadas pelo gestor administrativo. Então, sei lá, uma enchente que acarretou uma calamidade pública, em que o governo, a prefeitura municipal vai expedir uma portaria para, sei lá, conceder cestas básicas para essas pessoas. Veja, houve primeiro um fato administrativo, um evento da natureza que refletiu no direito administrativo, e depois a movimentação dentro desse fato, ela se dá através dos atos administrativos, porque aqui no caso é a administração praticando um ato administrativo estrito sensu. O objeto do nosso estudo, portanto, são os atos administrativos estrito sensu, que são, inclusive, a natureza, né, a vertente principal, a razão de existir dos atos administrativos, dos atos da administração. Perfeito? Pois bem, dentro dessa lógica dos atos administrativos, nós temos que entender também, como não esqueça, além da nossa essência, que são os atos administrativos, a gente tem também os atos que são políticos, acabei de dar um exemplo, né? Temos atos que são privados, que são aqueles atos, pessoal, em que a administração pública, ela abre mão dessa hierarquia que ela possui quanto ao administrado, e ela fica em condições de igualdade para praticar determinados atos, tá? Então, percebam que, dentro dessa lógica, a própria administração pública, ela vai abdicar, ela vai abrir mão dessa superioridade, perfeito? Agora, os atos materiais da administração são aqueles que, na verdade, a administração pratica,
mas eles não são uma manifestação de vontade do administrador público, da administração pública. Ela simplesmente vai executar algum ato, ela vai cumprir com a essência de algum ato estritamente administrativo. Então, aqui eu tenho até, né, um exemplo que é o ato material de demolir um prédio, quando eu tenho um ato administrativo que determina que ele seja demolido. Perfeito? Então, é mais ou menos esse o resumo do esqueminha que tem aqui sobre os atos da administração. Beleza até aí, tranquilo. Pois bem, já trabalhando dentro do cerne dos atos administrativos, que é a essência que nós conversamos, nós temos que trabalhar com o gênero, que é chamado, denominado de requisitos ou elementos dos atos administrativos. Ou seja, o ato administrativo ele possui substratos para que ele seja considerado, um ato administrativo. Então, muito parecido com uma lógica do direito penal, em que eu tenho que ter um fato típico, ilícito e culpável para que eu possa aglutinar esses substratos e formar o crime, os atos administrativos também trabalham com essa lógica. Eles possuem elementos, esses elementos se aglutinam e vão, portanto, formar esse ato administrativo, tá? O primeiro elemento do ato administrativo, que é inclusive o mais importante, é o elemento denominado de competência, ou seja, quem é que pode efetivamente praticar o ato administrativo? Quem é o sujeito que pode praticar esse ato administrativo? Porque a gente viu que o ato administrativo, ele é uma manifestação da vontade de alguém, né? Ora, se é uma manifestação de vontade, quem é esse alguém que poderá, no caso concreto, manifestar essa vontade? Então, a competência, me atrevo a dizer que é o elemento mais importante do ato administrativo. Agora, esse alguém, que a gente já sabe é um agente público, ele tem que praticar esse ato administrativo dentro da sua atribuição legal. Então, a lei ela vai estabelecer quais são os parâmetros, se realmente é ele quem pode praticar aquele ato administrativo. Portanto, se ele é competente para praticar o ato administrativo. Agora, se, por exemplo, a pessoa, muito embora seja agente público, ela não exerce esse ato administrativo, ela não tem a competência legal para exercer esse ato administrativo, ela não tem uma atribuição legal para exercer esse ato administrativo, portanto, nesse caso, se eventualmente ela praticar esse ato administrativo, ela vai ser responsabilizada por um excesso de poder, tá? Então, vai haver essa responsabilização. E aí, aqui eu trouxe os exemplos, né? Aqui no quadrinho. Delegado que tortura o investigado. Prefeito que instituiu o ISS por decreto no município pequeno. Então, veja que aqui há uma extrapolação de uma função, de uma atribuição que é atribuída pela lei para o gestor público. Perfeito? Então, sempre, né? Então, tem um gestor público que ele não tem atribuição para fazer tal coisa. Ele vai lá e faz. Bom, nesse caso, ele está agindo em excesso de poder, tá? Ele estará ali em excesso de poder. Mas, por outro lado, se esse gestor público se encontra dentro da hipótese legal em que é ele detentor da atribuição de praticar aquele ato, essa atribuição ele não pode delegar para alguém, tá? E, por muitas vezes, quando eu tenho uma pessoa que não tem atribuição para exercer esse ato, o fato dela praticar esse ato, como no meu exemplo, o delegado que torturou o investigado, o decurso do tempo não vai convalidar isso também. Então, a competência ela é um vício, né? Caso ocorra um vício desse elemento do ato administrativo, ela não
vai se convalescer, ela não vai ser validada com o decurso do tempo. Por isso, nós dizemos que as 3 principais características da competência são a legalidade, claro, gente, legalidade em tudo com relação aos atos administrativos, improrrogabilidade e a inderrogabilidade, tá? A inderrogabilidade você deve entender no sentido de que eu não posso, né, abdicar, eu não posso dizer, eu não quero essa atribuição para praticar esse ato, eu não quero ser o responsável por praticar esse ato. Não dá, tá? É uma essência. A lei atribui a essa pessoa a obrigação de praticar esse ato, então ela não pode simplesmente dizer, eu não quero, não, eu vou derrogar. Não, não tem como ela abdicar. Exemplo clássico, tá? Suponhamos que você esteja trabalhando, estava trabalhando na época da Copa do Mundo. E aí você estava dentro da Secretaria de Esporte, estava rolando uma propina lascada, uma corrupção, uma doideira. Você, servidora pública efetiva, está lotada naquele setor, né, nessa secretaria. Veja, você está vendo as coisas acontecerem. E você tem ali a competência, a atribuição de um ato que a lei determina que você sabe que esse ato poderá acarretar reflexos futuros com relação à corrupção. Não em razão de você ter praticado o ato, mas a prática desse ato levaria à construção de uma brecha para os caras praticarem uma corrupção. Então, suponhamos que seja isso. E aí você fala, eu não vou praticar esse ato, eu não quero sair do setor. Você pode? Cara, não. Você não pode fazer isso, porque ela é inderrogável. Então, você terá, sim, que praticar esse ato, porque você tem a atribuição. Se você delega esse ato na Secretaria do Esporte para alguém que não tem, esse ato ele vai ser nulo. Nulo. Um ato nulo no mundo administrativo significa dizer que é um ato inexistente no mundo jurídico. É como se ele nunca tivesse existido. Então, ele não vai ter, nenhum efeito. Agora, Laila, por exemplo, eu tenho uma competência administrativa. Alguém, um superior meu, pode avocar para si essa competência que era minha? Pode tirar de mim para praticar? Pode. Excepcionalmente, pode. Isso é chamado de deslocamento vertical de competência administrativa, que são os fenômenos da delegação de ato administrativo e da avocação de ato administrativo, tá? Mas veja, são situações excepcionais e nessas hipóteses de delegação e de avocação, a avocação ocorre quando você puxa para si, só vão ocorrer quando a pessoa que delega para a segunda também tem atribuição. As duas pessoas, no final das contas, são competentes para fazer. Então, o seu superior, se você não existisse, seria competente para fazer. Então, por isso, seu superior avocou isso, tudo bem, não vai ter problema. E você passou para um terceiro, né, praticar esse ato, porque esse terceiro também tem essa atribuição. Então, perceba que aqui a competência, ela continua sendo mantida. E que, na verdade, é um deslocamento de quem vai praticar ou não o ato, mas, no final, as duas pessoas, os dois agentes públicos, podem praticar o ato, tá? A competência sempre é um elemento que estará sendo vinculado pela lei. O que significa isso? Significa que a lei vai dizer quem pode praticar o ato, que não existe uma exceção, não existe um gestor público escolhendo alguém para praticar o ato. Não tem como, tá? Por isso nós dizemos que ele é um elemento vinculado do ato administrativo, tá? Logo, a gente vai ver que existem outros elementos que não estão vinculados ao ato administrativo, tá? Estou dizendo que existem elementos que são, porque, naturalmente, existem elementos que não são, e isso vai acarretar algumas diferenças práticas. Tudo bem? Então, esse é o primeiro elemento do ato administrativo. Perfeito. O segundo elemento é a finalidade. Ora,
para que eu vou praticar esse ato administrativo? Por qual motivo esse agente público ele vai praticar esse ato administrativo? Então, por exemplo, você está lá com a sua loja de roupas vendendo e, de repente, chega um cara, fiscal da prefeitura, e fala para você assim, Camila, você vai ter que fechar, sua loja. Douglas, você vai ter que fechar sua loja de, sei lá, de roupa. Veja, mas por quê? Para que vai haver esse fechamento? Ora, a finalidade é o fechamento em razão do coronavírus. Então, veja, por que é que esse ato administrativo que foi de determinar que você feche o seu estabelecimento foi praticado? Por conta da contaminação do coronavírus. Veja, inclusive, que provavelmente vai ser um ato administrativo verbal praticado pelo fiscal. O cara vai chegar na sua loja, olha, Alice, você vai ter que fechar. Então, quando ele fala isso, olha, você vai ter que fechar, ele está ali praticando um ato administrativo sob a forma verbal, tá? Agora, nós temos sempre dois tipos de finalidade, né? A finalidade geral, que vai existir sempre, não tem exceção, em 100% dos casos, que é o interesse público. É óbvio, a gente viu que o princípio do interesse público é o norteador do direito administrativo. Então, sempre, não tem como você errar isso, sempre, qualquer finalidade de ato administrativo é, de forma geral, o interesse público. Mas, por outro lado, nós temos uma finalidade específica, uma finalidade imediata. Essa finalidade específica, na verdade, ele é o fundamento legal real pelo qual esse ato administrativo existe. Então, por exemplo, aqui que tem na apostila, para ficar mais fácil, eu vou remover um servidor público porque eu quero punir ele porque ele incorreu em uma falta grave. Então, ele praticou uma falta grave em uma administrativa e, como punição, eu vou tirar ele daquele setor. Veja, qual é o interesse público geral? Qual é a finalidade imediata? Interesse público. Qual é a imediata? Qual é a específica? É remover daquele específico. Então, essas duas finalidades sempre vão estar presentes. Então, você pode, inclusive, colocar aí no seu material depois, né? Finalidade, tracinho, geral, sempre vai existir, que é o interesse público. E a finalidade específica, né? Que é a razão real pela qual esse ato administrativo, ele foi praticado, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma remoção ex officio, o que é isso, uma remoção ex officio? Ora, o servidor público, ele não pediu para ser removido. Vai chegar o seu chefe vai chegar lá no Emanuel Henrique e vai falar, Emanuel, olha só, você vai ter que se mudar para cá. Você vai ter que trabalhar por tal lá. Veja, essa remoção ex officio, ela só pode ser realizada para atender ao interesse público. Porque nesse meu exemplo, o Emanuel ele não está sendo punido administrativamente por uma merda que ele praticou. Ele está sendo removido havendo interesse da administração pública. Então, veja que nesse caso nós vamos ter, né, uma causa geral, que é o interesse público. Por que interesse público? Olha, porque o Emanuel naquele setor vai render mais, vai ajudar mais a secretaria, que está em defasagem na cidade de Cáceres, tá? Qual é a finalidade específica? O Emanuel, porque ele é um cara que tranquilamente vai concordar aí, que ele tem família, mas a família vai se deslocar, que não vai dar trabalho, não vai se opor à necessidade de deslocamento. Então, percebam, essas duas finalidades, o tempo todo, elas têm que estar presentes, tá? Agora, da mesma forma que a competência, a finalidade tem que estar prevista na lei. Ela é um elemento vinculado do ato administrativo. Então, sempre o ato administrativo que vai ser praticado, ele tem que demonstrar qual é a finalidade. Ele tem que vincular a finalidade, a razão de existir desse ato administrativo. Tudo bem? Agora,
O terceiro elemento é a forma. A forma é o modo pelo qual esse ato administrativo ele vai ser exteriorizado no mundo dos fatos. Então, como é que eu vou praticar esse ato? Qual é a roupagem? Ele vai ser escrito? Ele vai ser verbalizado? Ele vai ser gestual? Como assim gestual? Os amarelinhos fazendo sinal lá no cruzamento. Isso é um ato administrativo gestual, né? Eles não falam nada, eles só fazem os sinais. Então, veja que a forma é a roupagem que o ato administrativo vai assumir para poder ingressar no mundo dos fatos, tá? Em regra, o ato administrativo é sempre escrito, tá? Então, a rigor, a prática dos atos administrativos, a forma, o modo pelo qual ele vai se manifestar no mundo dos fatos é quase sempre escrito por gente. Perceba, você não vai precisar decorar, porque é mais fácil dos administrados fiscalizarem aquele ato administrativo. Ora, quando eu tenho por escrito, eu tenho a fiscalização daquele ato administrativo, tá? Mas, excepcionalmente, eu posso ter ato administrativo não escrito, como foi o exemplo dos amarelinhos, né, que eu dei para vocês, aí aqui no quadrinho vermelho, na página 8, eu coloquei aqui ordens verbais dadas pelo superior ao subordinado, contrato verbal de até R$ 4.000, né, entre a administração pública e um particular. Então, esses são exemplos clássicos, tá? Esse elemento do ato administrativo, que é a forma escrita, igualmente ele é vinculado. Então, por exemplo, se você pratica um ato administrativo cuja forma prevista em lei é uma forma escrita e você vai lá e verbaliza, veja, esse ato é nulo. Não vai produzir nenhum efeito no mundo jurídico, tá? Então, cuidado. Essa questão de ser vinculado, então, competência, forma e finalidade são vinculadas no sentido de que existe uma fundamentação legal que vai subsidiar, que vai possibilitar a criação, a prática desse ato, tá? Pois bem, além disso, nós temos o motivo. Então, a gente viu finalidade, competência, forma, motivo. O motivo é a razão pela qual aquele ato vai ser praticado. Então, perceba que o ato praticado, ele tem uma finalidade que, a rigor, é atender ao interesse público, mas perceba que o motivo é como se fosse um elemento que meio que antecede a finalidade, porque eu venho e eu busco uma motivação para atingir aquela determinada finalidade, tá? Então, exemplos clássicos que eu trouxe aqui. Licença paternidade. Então, quando o chefe do setor, ele concede a licença paternidade no serviço público, né, gente? O que ele está praticando ali? Um ato administrativo, beleza. Quem é competente? Ele. Qual é a forma escrita? Qual é a finalidade? Ora, a finalidade dessa licença paternidade é o pai usufruir, né, dos dias que constitucionalmente lhes são assegurados. Veja, finalidade. Perfeito. Qual é o motivo? Nascimento do filho. Tombamento. O que é tombamento? Tombamento é você ter um imóvel e, por conta de um grande e relevante interesse cultural, aquele bem imóvel ele não poderá ser deteriorado, ele não poderá ser destruído, ele vai ser tombado como um patrimônio histórico, tá? Perfeito. Quem vai poder tombar? Determinada pessoa. Qual é a forma? Escrita. Qual é a finalidade? Veja que a finalidade ela se aproxima muito com a motivação. Finalidade, preservar o interesse coletivo cultural. Qual é o motivo? Ora, o imóvel possui valor histórico e cultural.
Então, percebam que ali motivo e finalidade, eles sempre estarão juntos, eles possuem uma similaridade muito grande. Portanto, aliás, porém, a motivação, diferente da competência, da forma e da finalidade, ela não estará, a motivação não estará necessariamente vinculado em todos os atos. Como assim, Laila? Tem ato administrativo que você não vai precisar motivar. Esse motivo que nós estamos estudando, e não a motivação, que depois a gente vai ver o que é. Então, o motivo, muitas vezes, ele não precisa ser explicitado, ele não precisa ser expresso no nosso mundo jurídico. Mas são situações mega excepcionais. Ou uma servidora pública. Vocês, vou pegar vocês de exemplo. Vocês trabalham lá numa vara, no fórum, e vocês foram para um gabinete. Então, vocês estão trabalhando em um cargo comissionado. E aí, suponhamos que o seu chefe chegue e você fala, olha, eu não vou precisar mais de você aqui, eu vou mudar de vara criminal e eu vou ter que cortar uma pessoa e vai ser você. Então, o que é que ele vai fazer? Vai haver uma exoneração. Esse ato de exoneração, que é justamente o desligamento da pessoa com relação ao serviço público, ele é um ato que não necessita ser motivado. Na sua exoneração lá, só vai ter exonero para os fins legais a Laila. Cuiabá, tal, começa a produzir efeito a partir da data de hoje. Ponto. Isso é uma exoneração. É um ato administrativo. É uma função atípica praticada pelo judiciário. Percebam? Porque nós temos aqui, né, o poder público, no caso, o poder judiciário, praticando um ato administrativo que não tem natureza jurisdicional. Então, cuidado que o motivo, a rigor, não precisa ter uma vinculação, tá? Agora, muitas vezes a lei, ela poderá trazer essa obrigatoriedade. E aí, se ela trouxer motivo, deve estar expresso, tá? Da instrução normativa ou dentro da lei. Perfeito? Portanto, nesse caso aqui, com relação a esse motivo, sempre que a lei com relação ao motivo trouxer uma vinculação direta, esse ato administrativo, guardem essa informação, no mundo dos fatos, ele vai se manifestar sobre a forma vinculada, vai ser um ato administrativo vinculado. Lembram na aula passada, retrasada, aliás, que eu falei para você assim, que eu tenho poderes, né, ou atos normativos, vinculados, discricionário, e eu falei para vocês, me recordo que coloquei o esquema dizendo que os atos administrativos ou vão ser discricionários ou vinculados. Então, aquela classificação de normativo, enunciativo, veja que ela obedece às duas matrizes. Que é aquele dá uma margem de escolha para o administrador, ou eu vou ter um ato administrativo normativo vinculado, em que não há essa margem, tá? Então, cuidado. Quando o elemento motivo estiver sendo tratado dentro da legalidade como uma obrigatoriedade, significa que esse ato administrativo será um ato administrativo vinculado. Perfeito? Por outro lado, se a própria lei trouxer a possibilidade de escolha, esse ato administrativo será discricionário. Então, perceba que com relação a competência, forma e finalidade, a gente não mexe em nada, é tudo intacto, é tudo vinculado com aquilo que a lei trouxer. Já na finalidade, nós temos uma margem de flexibilização. E aí eu trouxe aqui no quadrinho amarelo a necessidade de não se confundir motivo com a motivação. Então, a motivação é um elemento que vai conduzir
a produção do ato. O motivo, aliás, me perdoem, é o elemento que vai conduzir a produção do ato, é a razão do ato existir. Agora, a motivação é uma justificativa desse motivo, que a gente viu, pode ter, pode não ter. Então, motivo, Laila, mas você acabou de me falar que motivo pode ser discricionário ou vinculado. Sim, gente, pode ser discricionário ou vinculado. Quando ele é vinculado, eu não preciso da motivação, foi o exemplo que eu falei. Quando ele é discricionário, eu preciso da motivação. Tudo bem? Então, cuidado também com esse detalhe. Até foi colocado aí um exemplo bem bizarro, assim, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas, último detalhe com relação à motivação. A motivação nem sempre é leite exigível, a gente acabou de ver. Porém, agora nesse detalhe, se ela não é exigível, mas a Geisiane resolve fazer a boa lá e colocar uma motivação, mesmo que essa motivação não tivesse sido exigido pela lei, a partir do momento que ela coloca, ela está vinculada àquela motivação que ela criou. Então, se, por exemplo, ela colocar assim, exonero nessa data Laila em razão da pandemia do coronavírus. Bom, ele não precisava colocar em razão da pandemia do coronavírus, porque a exoneração, ela dispensa motivação. Mas, como ele colocou, se eventualmente depois eu conseguir demonstrar ou eu souber que, na verdade, ele me exonerou porque ele não gosta de mim, eu consigo anular esse ato de exoneração dele. Vocês entenderam? Então, muitas vezes, você não vai precisar motivar esse ato. Mas se você fizer isso, ainda que não precisasse, esse motivo vai vincular a sua prática. Tudo bem? Então, cuidado com esse detalhezinho. Beleza? Deixa eu ver aqui com relação a outros detalhes. É isso. Aí depois eu falo sobre a teoria dos motivos determinantes, mas tem aí no material e está bem completinho para vocês. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Eu vou abrir o microfone e aí quem quiser perguntar, sinta-se à vontade, tá? Não tem problema nenhum de perguntar, por favor. A dúvida de um, com certeza, pode ser a dúvida dos demais, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida até agora? Pode perguntar, gente. Nem um filho de Deus, meu Deus do céu. Não sei quantas pessoas que estão aqui. Então, beleza. Então, vamos prosseguir, tá? Agora, deixa eu falar um negócio. Oi. Emanuel. E aí, Emanuel? Como vai funcionar a questão da parcial? Menino, tudo bem da explicação? Você veio perguntar de parcial? Manuel, então, eu não sei ainda. Tranquilo. Aquele exercício que eu passei na sala, para você. Olha que criatura! Aquele exercício que eu passei na sala, eu fiz aqueles pontos, né? Os 200 pontos lá que eu tinha que lançar. E aí, o que eu estou pensando em mandar pelo AVA, parcial para vocês fazerem, ou algumas questões para você responder, e aí atribuir isso como nota da parcial, tá? É isso que eu estou querendo fazer. Porque como as salas são muito populosas, que eu estou até gostando de dar aula aqui, para salas de ADM, porque tava um inferno nas nossas aulas, não sei se vocês lembram, né? Mais de 100 pessoas por sala, tava um inferno. Então, assim, eu estou amando que tá assim agora. Então, ficaria foda, né? Eu fazer algo mais dinâmico do que isso. Então, provavelmente eu vou mandar um questionário com os informativos de uma jurisprudência, alguma coisa assim para vocês fazerem e depois mandarem pelo próprio APA. Beleza? Obrigado. Oi. Vai ter. Você vai colocar no portal algum conteúdo ou vai ser só pelas vídeos?
Você entrou agora, mais tarde um pouquinho? Sim. Ó, eu vou daqui a pouquinho fazer um bolinho. Você me chama no WhatsApp que eu vou te mandar uma apostila, que é a apostila que nós estamos seguindo de roteiro aqui, tá? Aqui que vai acontecer, gente? Vou gravar essa aula vai ser gerada um arquivo, eu vou upar no YouTube amanhã e provavelmente amanhã à noite isso vai estar lá no AVA para vocês, a aula, né? As duas partes das aulas vai estar lá o link do YouTube para você entrar e assistir. Mas essa apostila é por fora, é um plus. E aí, então, você me chama no WhatsApp, Jéssica, e quem chegou mais tarde, que agora no intervalo eu vou enviar essa apostila, tá? Então, a gente está fazendo esse teste essa semana aqui, eu vou dar um intervalo de uns 15 minutos a partir de agora, tá? 15 minutos a partir de agora. E aí, vocês, por favor, vão ter que sair desse link e entrar no link 2 que tem lá no AVA. Tá. Laila, Oi. já que entraram nesse adendo da questão da parcial, na nossa turma, nas aulas que a senhora deu, não foi aplicado nenhuma atividade. Que atividade seria essa valendo 200 pontos? Não, na verdade, eu lancei os 200 pontos para todo mundo, né? Porque eu tinha prazo para fazer esse lançamento. Mas eu dei uma atividade que era um questionário de 2 ou 3 perguntas, e eu dei na sala de ADM, sim. Acontece que muitos alunos não estavam no dia e eles não fizeram, mas eu dei essa atividade. Então, porque a gente não faltou em nenhuma aula e eu não me recordo dessas atividades na nossa turma, na sala. Mas você é de terça-feira? Sim, de terça-feira. Então, terça-feira eu tenho. Tá tudo lá. Tem até os trabalhos, o saquinho dos trabalhos. O pessoal entregou, eu dei sim. Então, você foi em todas as aulas? Sim, em todas as aulas. Então, alguma coisa está errada. Mas, enfim, de toda forma, eu atribuí 200 pontos desse trabalho porque estava uma bagunça do coronavírus e não tinha como resolver sobre isso. E aí eu já dei os 200 pontos que eu precisava. Mas para os próximos, a parcial ela vai ser feita através do portal AVA. Provavelmente questionário, alguma coisa desse tipo para vocês fazerem, tá? Okay. Aí, quem não tem meu telefone, anota aí. É 99661-9240. Aí eu vou... 99 66 661 tracinho 9240. Aí você me dá um alô que eu vou mandar o material agora para vocês. Aí o que eu vou fazer? Eu vou encerrar a aula agora, tá? E aí a gente vai ter que entrar com aquele outro link lá da aula que tá lá no AVA, tá? Vamos ver se vai funcionar. Beleza? Aí a gente continua a aula. Daqui uns 15 minutinhos eu volto. Mas eu já vou logar logo no outro link, para quem ir chegando, ver que já está funcionando. Beleza? No mais, é só isso. Até agorinha.